Esse evento ele foi realizado pelo Governo Federal, o Ministério da Cultura, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Fundo Municipal de Cultura de São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo e a Lei Paulo Gustavo apresentaram a COARCO, a Conferência de Arte Contemporânea de São Gonçalo, que esse ano teve como tema Nós Somos daquela Terra, né? Diálogos cruzados entre arte e território. É facinho, né? Mas é pra mim que não é fácil. Ah, é facinho você sentar no barzinho, seus parceiros, seu amorzinho, tomar aquela geladinha no fim da tarde. É fácil, não é? Não é fácil? É facinho. Vai dizer pra mim que não é fácil ficar comigo. De amorzinho, mas sem a família proibir. É fácil, não é? Claro que é fácil, é facinho, facinho, facinho. Vai dizer pra mim que não é fácil eu sentar numa praça pra tomar um açaí no fim da tarde. Mas sem ninguém melhor. Claro que é fácil. Vai dizer pra mim que não é fácil. É fácil. Ótimo, tá bom. Não é fácil esquecer a identidade em casa? Fácil, não é? Claro que é fácil. É fácil. Falando que é fácil. Sabe qual é o problema? É que eu gosto desse facinho. Facinho em pouquinho. Mas aí eu lembro que eu não posso esquecer a identidade em casa. Daí eu lembro que eu não posso sentar numa pracinha pra tomar um açaizinho no fim da tarde porque eu vou esconder a bolsa. Daí eu lembro que eu não posso sentar no bar pra tomar uma cerveja com meus parceirinhos, com meu amorzinho, porque eu posso não voltar pra casa. Mas, ainda que não seja tão facinho assim, eu faço ser facinho. A gente faz ser facinho, mas... que ainda que eles queiram nos ver mortos, a gente tá aqui. Bem aqui. Feliz pra caramba. Pra ser facinho pra eles. Da nova geração. Eu
Paulo Fernandes é um artista formado aqui em São Gonçalo. É, Enfim, eu acho essa peça dele absurda, lindíssima, muito forte. E, Paulo, obrigado por contribuir aqui com a gente e somar no nosso evento, viu, querido? Agora, para nossa mesa, para nossa segunda conversa, a gente tem o tema da mesa norteador é corpo, corpo pendular, a performatividade do cotidiano e a jornada da periferia. E com isso, nós vamos chamar os nossos convidados aos palcos. Antônio Gonzaga Amador é artista visual e educador, doutorando em artes da cena pelo PPG-AC, UFRJ, mestre em estudos contemporâneos das artes pelo PPAGA da UF em 2019, graduando em pintura pela EBA UFRJ em 2013. Artista visual com interesse em programas performativos que pensem o corpo e seus estudos transdisciplinares. Desde 2015 é funcionário da Amadores Júnior Segurança Patrimonial, LTDA. Boa noite, querido. Chega aí. Gabriela Marinho, natural do Jardim Catarina, bairro situado no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi criado por mulheres pretas que a introduziram ao mundo das artes a partir das suas vivências cotidianas. Artista plástica e jornalista especializada em literaturas africanas, Gabriela Marinho reflete em sua existência a partir do espaço. Seus trabalhos carregam cores e formas que fazem alusão à natureza de seus elementos primordiais por meio de linguagens como escultura, pintura, poesia, fotografia e audiovisual. Eu acho que é melhor a gente vir para o centro, que enquanto estávamos aqui conversando, o mundo caiu lá fora e a gente está com uma demanda aí de trânsito, né? Que não pode pingar muito, senão todo São Gonçalo para um pouco, né? Mas o nosso convidado pode estar a caminho e, caso ele chegue, ele já adentra a nossa conversa. Então, para essa mesa que a gente queria trocar um pouco, inclusive sobre um tema que já foi introduzido pelas conversas, né, no bate-papo anterior, já está flutuando por aqui, que é o trabalho, né? A gente separa aqui para pensar como que essa rotina de trabalho ou estudo, né, esse deslocamento, ele vai reverberar no corpo periférico, seja fisicamente ou mentalmente. E como que a gente pode, talvez, traçar pequenas táticas de guerrilha e de apontamento e de incômodo à estrutura, talvez, sem que de maneira que esses corpos possam fazer caminhos mais leves, né? Eu acho que a gente pode começar com um compartilhamento de vocês sobre o corre de vocês como vocês já têm se deslocado. Boa noite, gente. Agradeço o convite. São pessoas que, o Sávio, a Melanie, né, a produção, são pessoas que eu admiro muito, que já fazem um movimento na cultura aqui de São Gonçalo já tem um tempo, e é interessante e importantíssimo ver como esses movimentos vão se organizando cada vez mais. Eu acho que aqui a conferência é uma prova disso, né? Uma chancela de que a gente consegue se organizar e não só isso, né? Se unificar também e se conhecer na medida que a gente vai trocando e conversando, assim. Eu nasci, vivo até hoje no Jardim Catarina, e eu cresci, assim, eu falo, geralmente quando eu trago a minha mini bio, eu falo sobre as pessoas que me criaram, que é minha mãe, minha avó e minha tia, né? Que são essas três mulheres, e que elas sempre foram pessoas em movimento e elas sempre tentaram unir o trabalho
formal, o ofício, aos processos criativos. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, assim, desde que eu me entendo por gente. E eu acho que a minha herança, parte da minha herança também veio nesse caminho, assim, de entender os processos de trabalho artístico e jornalístico que eu exerço e de também unir esses processos formais com os processos criativos que me formam enquanto pessoa. E aí, quando eu penso sobre esse movimento pendular, né, de trabalho e como eu provoco, através do meu trabalho, eu provoco o que está à minha volta, as pessoas que estão à minha volta, a minha comunidade, as pessoas que têm acesso a isso, eu acho que é um movimento de me provocar também. Quando eu penso em produzir arte, eu entendo que eu tenho momentos de insights, que eu reflito sobre uma coisa e o trabalho já vem pronto, engessado, mas eu entendo também que eu preciso estar no ateliê com uma frequência, uma rotina, para que eu faça parte do ateliê, que não seja só um espaço em que eu entre, produza e saia, né? Que é o que a gente pensa na lógica de trabalho formal, né? A gente precisa estar no lugar, ficar 8 horas, sair 1 hora para almoçar e voltar. E aí, quando eu penso no trabalho artístico, também é isso, mas não só, né? E na maioria das vezes, pelo menos na minha vivência, e eu acho que é isso que eu trago da minha família, é entender que os momentos de lacuna são momentos em que eu me sinto mais confortável ainda para levar em consideração o meu próprio trabalho, assim, em momentos, por exemplo, de viagem, de conversa com os meus amigos, ou quando eu paro para prestar atenção numa cor de terra que está no lugar que eu estou transitando, assim. E eu acho que eu penso no meu ofício enquanto uma forma de provocar através da ludicidade, né? E às vezes através de uma forma muito direta, assim, que eu acho que também é muito do que você faz também, assim, né? E é isso. Assim. Gente, prazer conhecer vocês. Primeiro, eu queria agradecer o convite de todas as pessoas aqui envolvidas. É uma honra para mim estar aqui nesse lugar. É uma honra estar participando dessa conferência, assim, lisonjeado, muito privilégio de poder estar aqui. E pensar uma relação de marco mesmo, sabe? De pensar uma relação de marco com relação aqui à cidade de São Gonçalo, né? Então, desde já, assim, eu agradeço muito, assim, a presença de vocês e ter a oportunidade de estar aqui, sabe? Tipo, é uma parada que eu fico muito feliz, assim, de poder estar participando, assim, estar junto, assim. E eu acho que, talvez, para começar, assim, né? Acho que tem... Vou começar falando da mesa anterior, porque me toca muito, né? Porque eu também estou... que é muito atravessado com relação à relação com a educação, né? Então, sei lá, como o João falou, né? Minha trajetória ela começa sempre numa perspectiva de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, sempre quando eu fiz universidade, estava sempre estagiando, trabalhando, e sempre teve uma relação forte com essa movimentação de nunca estar próximo das coisas. Acho que tem isso, né? A universidade não era próxima da minha casa, eu venho de Braz de Pina, no Rio de Janeiro. A minha universidade não era próxima da minha casa, o lugar dos trabalhos nunca é próximo da minha casa, as oportunidades de entrar em centros culturais nunca são próximos da minha casa. E, cotidianamente, era me colocado esse espaço de estar numa relação de trânsito, né? E aí eu vou introduzir um pouco da minha prática artística e tal, né? Que tem muito a ver com isso. Eu acho que tem a ver com a relação da performance, do trabalho e da continuidade, né? Bom, desde 2015 eu realizo junto com o Jandir Júnior, meu colega de trabalho, a performance chamada Amadores Júnior, Segurança Patrimonial Limitada, no qual a gente se veste de seguranças em ambientes artísticos e realizações. Normalmente essas ações têm a ver com uma relação de trabalho e o que você espera da figura dessa pessoa que está trabalhando, trazendo uma situação que vai trazer uma relação de
ironia, desconforto e um pouco de comicidade até certo ponto. E as performances normalmente são de longa duração. Normalmente são o tempo de trabalho do convencional do museu, né? Então, ou é o tempo de abertura do museu como um todo e tal. E aí tem as realizadas desde 2015 e tal, e muita gente fica perguntando sobre, como é que é antes de atuar, como que você atuar, né? Como que é antes de atuar, como que é... como que vocês, por exemplo, um exemplo assim, né? A gente tem uma performance no qual a gente fica no canto de uma parede do espaço expositivo, com a testa virada para a parede, né, no canto, na quina, e a gente fica lá para proteger, caso que a parede caia, a gente segura com a cabeça. E aí a gente fica isso o tempo todo ali se revezando, né? E aí para introduzir essa conversa, né, tem várias situações que as pessoas perguntam, como que é esse trabalho? Né? Muitas horas de tempo e tal, como que vocês fazem isso? E normalmente a nossa resposta é tipo, normalmente a gente trabalha esse tempo todo, né? Tipo, desde do início da minha graduação, sempre trabalhei em museus, centros culturais, sempre fiquei em pé essa quantidade de tempo de hora, né? Ou então, sei lá, quando eu estou no ônibus e preciso estar cheio e tipo demora 2 horas para chegar e eu tenho que ficar aqui em pé, com o meu braço levantado, porque não tem mais espaço para eu baixar o braço. Pensar isso como um trabalho de ator, ou pensar isso que o corpo já está condicionado a esse tipo de ação, né? Não, as pessoas ficam assustadas. E certos tipos de pessoas ficam assustadas por conta dessa relação do trabalho e desse condicionamento do corpo no qual muitos trabalhadores são colocados nesse lugar, né? Então, acho que tem a ver essa relação do trabalho, tem a ver com essa relação da performance e desse exercício do corpo, né? Que vai nortear, ou então colocar a relação, né, para um campo que não é do óbvio, né? E isso acho que tem muito a ver com esse exercício, né, e essa condição de se colocar, né, uma prática artística que está relacionada com uma relação do trabalho que precisa ser feito para se sustentar e também está relacionada a uma relação do trabalho que me forma como pessoa anterior a ser artista, né? Porque eu só realizo esse tipo de trabalho porque eu sou, ou fui, e ainda sou, ou eu trabalho com a questão da monitoria, do espaço expositivo, da visita. Então, tipo, ele só acontece porque eu já faço cotidianamente esse trabalho na parte da educação e na parte da arte, né? Então, tem essas questões assim que eu acho que tocam, né, que tocam numa relação da experiência do cotidiano, né, dessas perspectivas assim do corpo e tal, mais ou menos isso. Ótimo, ótimo. Eu fico pensando também em como a gente consegue desenvolver com esse corpo que é um corpo muitas vezes exausto e cansado. A gente tem que ser sincero que isso é rotineiro pra gente, né? Como que a gente usa desse corpo cansado e exausto para experienciar algo próximo de um ócio criativo? Existe uma possibilidade de um ócio criativo na produção? Assim, vou falar da minha experiência. O ócio é ansioso, mais ansioso do que criativo. E aí, administrando a ansiedade, eu tento fazer emergir a criatividade. E é isso que eu acho que faz com que eu consiga me alimentar a ponto de conseguir produzir e me sentir satisfeita com o que eu produzo. Seguir esse conselho dos momentos em que eu estou despretensiosamente refletindo sobre coisas aleatórias e fazer com que isso seja um impulso de criação mesmo, um impulso de sair da zona de conforto dentro do que eu me dedico a fazer.
Enfim, vou contextualizar, né? Para quem não sabe, eu produzo cerâmica, eu faço esculturas, majoritariamente, eu uso o barro como um princípio, e aí eu desmembro o barro através de esculturas, de telas, de poesias. Eu falo sobre os símbolos da terra através de alguns versos. Eu produzo vídeo performances manuseando o barro, e aí eu tento traduzir esse desconforto e conforto do trânsito, né, de me identificar e de transitar pelos lugares através desse barro, dessa terra. E, para mim, pensando no recorte que eu me encaixo mesmo, né, de ser uma mulher preta que mora no Jardim Catarina e que opta por ainda estar lá como uma forma de provocar a mim mesma e também provocar tudo que envolve a minha produção artística, eu acabo tentando não usar, mas trocar com o próprio lugar através desse ócio. Então, quando eu estou ansiosa e percebo que eu preciso me instigar de alguma forma, eu pego e ando pelo bairro que eu vivo, assim, e olho para o chão e procuro algum fragmento de terra. E isso me faz... Primeiro, assim, isso faz com que eu relaxe, porque o lugar que eu vivo, eu me sinto totalmente identificada com ele, e é por isso que eu estou nele até agora. E é um lugar que me traz muitas memórias. Então, essas memórias também são uma fonte de criatividade. Então, eu acho que o meu ócio ele passa por um momento de desespero, na maioria das vezes, é bem cíclico, assim. Desespero e ansiedade e a calmaria de entender que eu me sinto pertencente ao lugar que eu estou e que esse lugar também, na mesma medida que ele me alimenta, eu também tento alimentar esse lugar com as reflexões que eu tenho sobre ele, sabe? Mas cultivar o ócio criativo, para mim, é um pouco difícil. Assim. Cara, eu acho que não. Você vê? Tipo, porque eu acho que essa relação do ócio, essa ideia do ócio criativo e tal nesse sentido, né? Eu acho que está muito circunscrito num determinado tipo de classe social que organiza isso nessa condição, né? Então, tipo, uma pessoa que, por exemplo, não necessariamente está preocupada ou então tem preocupações ou ansiedade com relação a, sei lá, pagamento de contas ou então a uma outro tipo de estrutura, né? De sociabilidade, né? Então, sei lá, para mim não, sabe, eu gosto muito de dar exemplos da minha vida para responder algumas perguntas. Não, por exemplo, sei lá, em 2015, acho, 2014, eu trabalhava na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro. Eu era monitor de exposição e naquela época a gente não tinha banco para sentar, então a gente ficava em pé. Não podia sentar e sempre estar fazendo as coisas lá, mediando as pessoas e tal. E aí na Caixa era ali na Carioca, circulava muita gente e tal. E tinha um momento que, tipo, a galeria ficava vazia, e aí, tipo, tinha que ficar lá em pé, não podia sentar. Ou então, às vezes, as pessoas entravam assim, procurando, onde é o banheiro, ou então, estou dando uma volta aqui, e a gente fazia o trabalho de mediação direto na galeria, né, para conversar um pouco e tal. E era muito rápido, assim, muito coisa, assim, né. Então, e na época, na Caixa Cultural, né, na Carioca, na verdade, né, pô, a galera panfletava muito, né, muita panfleta, né, tipo, ouro, sabe, quentinho, muita coisa assim, né. Então, e aí, tipo, era um trabalho muito cansativo no sentido, além do esforço físico, né, era um cansativo mental, no sentido de, tipo, às vezes, tipo, tava vazio e, tipo, eu tinha que esperar dar a minha hora de terminar o trabalho, e, tipo, aí não tinha ninguém, eu já tinha visto a exposição, sei lá, 300 mil vezes, assim, né? Então, tipo, já tinha consumido muito do trabalho de exposição. E eu ficava assim, caraca, eu tenho que passar para casa, porque eu tô cansado, tenho que pegar um ônibus ainda e tal. E aí teve um dia que eu, nesse momento que eu acho que é aí que esse cansaço tem a ver, né? Que é nesse momento do ócio ali, que eu estava só esperando o tempo passar. E aí, como que eu faço esse tempo passar mais rápido para eu sair dali para ir para casa, né? Então, que estratégias eu começava a elaborar ali para fazer com que o tempo passasse mais rápido, né? Porque quando eu não
estou conversando com as pessoas, o tempo demora muito para passar. Quando eu estou conversando com as pessoas ali no processo de meditação, o tempo às vezes passava rápido, né? Mas aí como eu faço essa estratégia da pessoa gastar o tempo junto comigo ali para coisar, né? E aí eu comecei na caixa tinha aqueles folderzinhos, né, de exposição, né, com descritivo e tal. Aí uma vez eu falei, cara, vou panfletar na porta da exposição, falando umas paradas malucas, para ver se alguém me para e fala, opa, tudo bom. Aí, tipo, por exemplo, tinha uma exposição que era de fotojornalismo, assim. Aí eu ficava com o panfleto na porta da galeria, assim, ficava batendo ele assim, entregava para a pessoa que entrava assim, oi, tudo bom? Pode tirar fotografia aqui da realidade. Aí eu entregava ela. Aí, oi, tudo bom? Pode tirar fotografia aqui da realidade. O folder da exposição. Aí eu entregava o folder, como se tivesse bem-vindo, assim. Aí eu falava, tipo, umas frases assim que meio que tudo. Muita gente falava, olá, obrigado, valeu. E entrava, tipo, nem me ouviu. Mas algumas pessoas falavam, o quê? Aí a gente, blum, aí entrava com um bate-papo, sabe? Tipo, esse eu acho que é um exemplo para pensar como que aí o ócio entra nessa coisa. Mas nunca era no sentido de uma produção poética, uma produção nessa coisa. E sempre para tentar chegar a um conforto mental, assim, nesse sentido, né? Porque, como falei, né? Tipo, ficava cansativo na relação corporal, né? Então, acho que tem essas duas linhas, assim, de pensar, de pensar essa estratégia, que vai de encontro, né? Essa relação do que a gente pressupõe na relação desse ócio criativo, né? Esse lugar que eu acho que é muito circunscrito num sujeito moderno, artista, colocado ali, e que não necessariamente rebate, ou não cola em mim, ou então nas pessoas à minha volta, né? Que simplesmente não teve o privilégio e o direito de ser esse tipo de ente na sociedade, né? Então, tipo, essa ociosidade ela vai se fazer em outras formas, né? Vai se fazer numa outra via que vai ser muito mais uma relação de, tipo, como que criamos estratégias, mesmo na opressão, no sofrimento, no cansaço cotidiano e laboral, né? Para com que a gente consiga manter o mínimo de bem-estar, saúde, então. E muitas vezes não conseguimos fazer isso, né? Eu acho que é importante apontar, assim, né? Mas tem eu acho que aí a parte da criatividade, a parte do pensamento artístico, né? É fundamental para a gente colocar essas questões em evidência, né? Colocar essas questões como, por exemplo, fazendo uma relação de trabalho, uma relação de arte-educação ali, esse trabalho de evidenciar que corpos estão cansados, né? Como que a gente evidencia esses processos que são pesados, né, na nossa lida cotidiana, né, de trabalho. Posso fazer uma observação assim que me veio em mente? Porque a gente está muito direcionado a pensar tudo e pensar em nós mesmos enquanto pessoas úteis, né? E aí o ócio criativo ele passa a ser doloroso e desconfortável para a gente, porque a gente leva em consideração que a gente talvez não esteja sendo útil para alguma coisa, né? E aí isso gera ansiedade, esse desconforto de que a gente precisa estar, mesmo estando em pé, a gente precisa estar em pé fazendo alguma coisa, para que não só a gente perceba que a gente está sendo útil, mas para que o outro perceba também que a gente tem alguma utilidade, seja para ele ou para a instituição que a gente está exercendo esse serviço, né? E aí que entra esse conflito, né, de entender o que é ser útil, né? O que é ser útil e o que é satisfazer a nossa própria noção de que a gente está contribuindo para nós mesmos antes de contribuir para qualquer outra coisa, né? E é um constante desconforto mesmo, né? Justamente por isso, porque a gente não tem direito realmente a se sentir confortável em situação alguma, mas sem pessimismos.
E vocês conseguem ver, tipo, na produção de vocês, a, o, o resultado daquele, não, o resultado desse ato, assim, dessa produção, dessa continuidade, desse pensar no trabalho, na pesquisa que vocês têm desenvolvido, a sanidade sendo experienciada ali para o cotidiano, assim, se a gente pensa que a pendularidade, ela tá ali sempre, desgastando o nosso corpo sempre. Vocês conseguem ver de fato experienciar essa produção artística como talvez um fármaco que te disponha melhor no mundo. Teve uma fala que eu consegui acompanhar, teve uma oficina que eu tive o prazer de ditar da a Gabriela, que ela vai falar inúmeras coisas brilhantes, foi muito sensível, foi esse ano ainda, mas ela compartilha um pouco da pesquisa que ela faz com o barro, assim, o chão, de onde esse barro foi tirado, né? Nossa, isso me paralisou, assim. Você consegue trazer isso também? Eu acho que fazendo uma conexão com essa relação de pêndulo, né? Quando ela é forçada, ela incomoda e faz com que a gente tente a todo momento atender uma demanda, uma necessidade que é implícita a nós, né? Mas eu acho que aí eu, enquanto artista, tento pensar nessa pendularidade como uma forma de pensar estrategicamente e desgastar o próprio desgaste. Um exemplo, vou usar um exemplo da minha trajetória. É isso. Eu sempre tive contato com educação, com arte e educação. Eu sou de uma família de professoras que sempre usaram a arte como uma forma de compartilhar os saberes, né? E eu entendo que os circuitos, eu entendo que não existe um circuito de arte. Eu entendo que existem vários circuitos, assim como eu entendo que não existe o mercado de arte, existem vários mercados. E aí eu percebi que, na medida que eu me movimentar com a intenção de estar em diferentes núcleos de saber e de compartilhamento mesmo de reflexões, mais eu vou me sentir satisfeita por estar entregando e compartilhando e trocando saberes com diferentes pessoas. E aí, um exemplo, tem um trabalho que está num espaço de galeria, num espaço institucionalizado. E aí eu uso esse mesmo trabalho e reflexões sobre esse trabalho, mudo um pouco a linguagem desse trabalho, do conceito, das reflexões que eu tive, para conseguir levar para outras pessoas que não estejam nesses espaços institucionalizados. É isso, assim. A gente pensar Jardim Catarina é muito difícil, pensando em rotina de trabalho, a gente sair do Jardim Catarina e ir para o museu no centro do Rio, gente. É muito difícil, gente. Nosso grupo aqui, eu acho que tem um pouco mais de possibilidade de fazer isso. Mas se a gente pensar num campo mais aberto, tem essa dificuldade. Então, o meu movimento pendular é esse. Assim. Na mesma medida que eu me faço presentes nesses espaços, e que esses espaços me desgastam absurdamente por conta do racismo, que é muito cruel, eu tento equilibrar, de alguma forma, o meu bem-estar emocional e a minha necessidade de levar para as pessoas o meu trabalho, indo para espaços em que, enfim, rodas de pessoas idosas, formações com crianças, formações com professores. Então, é isso, eu tento usar dessa estratégia de uma forma meio reversa mesmo, assim, sabe? Ao meu favor e a favor das pessoas que estão à minha volta. E aí eu tento fazer com que isso seja um pouco mais saudável para mim. Eu acho que é esse o movimento que eu tento trazer de transitar mesmo, né? De viver a encruzilhada, né? De não estar na encruzilhada e travar. De estar na encruzilhada e conseguir ir para a esquina da direita e para a esquina da esquerda e dar tchau para quem está atrás de mim e dar um oi e convidar quem está do meu lado. É o jeito que eu tenho tentado exercitar e tenho conseguido perceber que fica muito mais saudável para mim, enquanto pessoa. E isso me retroalimenta, porque eu passo a enxergar tudo de outra forma, né? Porque aí eu compartilho com pessoas diferentes. Assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é meio que isso, esse movimento pendular. Assim. Ca- Não, vá. Nossa, falar, né,
como que eu vejo, né? Como se responde, assim, né? Se, se eu vejo, se responde, né? Porque é uma parada assim, né? Tipo, quando a gente faz a performance, a Amadores Júnior, a gente tem um entendimento que a gente faz o trabalho para um circuito específico de arte, né? Faz o trabalho para as instituições de arte, a gente faz o trabalho para curadores, para um circuito muito bem definido ali, de pessoas que consomem esse tipo de proposta artística, né? Que é um circuito muito bem circunscrito ali, de quem são essas pessoas, qual o grau de escolaridade delas. Então, tipo, a gente sabe que está fazendo uma relação de elite ali. O trabalho é para essas pessoas. É, e, just, e justamente por ser para essas pessoas, né, a gente está querendo construir, evidenciar ou esgarçar um pouco como que é a estrutura social do trabalho naquele tipo de circuito, né? Então, a gente não a gente simplesmente fala, essas são as relações de trabalho que a gente vivencia e é isso aqui que ironicamente é assim que isso funciona e tal. Então, por exemplo, né, assim, em palavras mais diretas, né, tipo, a gente não faz trabalho pro segurança, a gente faz trabalho pro circuito e o segurança ali uma, é um símbolo no qual aquele circuito identifica o trabalhador de base. E tal. Mas sempre, aí eu acho que, sei lá, o trabalho funciona com muitas aspas assim, é quando o pessoal que já está trabalhando na exposição, o pessoal que está trabalhando mesmo, né, vira pra gente e fala, pô, maneiro isso aí que você tá fazendo, né, tipo, pô, bancada isso aí, não sei o que lá, né, tipo, e começa a falar do nosso trabalho com uma relação de proximidade, entendendo para quem a gente está falando e como a gente está falando, né, porque, tipo, gera uma relação de empatia ali, por, por conta, de novo, da relação de performance, de trabalho de longa duração. Então, tipo, sei lá, várias experiências em um museu, sei lá, na Bienal de São Paulo, na, no Sesc Pompeia, que é simplesmente, tipo, a gente chega lá na hora de trabalho que abre o negócio. Né? Tipo, a gente chega antes, aí, tipo, a gente fica até o final, aí o pessoal fala, não, tá, não é só artista vocês não, né? Vocês ficam aqui até o final. E aí cria essa relação de empatia com relação ao trabalho que, que eu acho que aí começa a criar uma relação que está para além do que a gente propõe como trabalho de arte. Né? Para além de falar desse circuito, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente começa a criar relações e afetos nesse entendimento. Né? Então, isso já é uma parada que está para além, sei lá, do nosso objetivo como fazer arte, né? Tipo, isso, e a gente não tem controle sobre isso e tal. Mas chega até a gente e como que a gente recebe. Então, tipo, acho que é mais nesse lugar assim que eu acho que, tipo, pô, tá acontecendo alguma coisa e que bom que a gente está fazendo de uma maneira legal, né? Não está fazendo uma parada escrota, né? Tipo, de uso de computação, assim, de, de coisa, né? Porque, volta, a gente sempre fala assim, gente, a gente não está falando sobre vocês, né? Ou quando perguntam pra gente, não é sobre isso, é sobre a relação de trabalho que se organiza ali nessa fala, né? Irado, irado. Pô, vocês são incríveis, cara. Galera, nosso outro convidado chegou, o querido, eu vou introduzi-lo aqui. Alan Dia, artista visual, tem como interesse temas relacionados à formação da sociedade brasileira, o que faz construir trabalhos que discutem questões sobre história, memória, economia e educação. Interações entre herança social das imagens associadas aos territórios não elitizados do país povoam parte de sua pesquisa recente. Entre participações e seleções, destacam-se as passagens no programa de exposições do Centro Cultural de São Paulo, Prêmio da Indústria Nacional Marco Antônio Vilaça, Prêmio Pipa e Prêmio EDP das Artes, Instituto Tomi Otaki. Boa noite, Alan.
Alan, já chegando na adrenalina, é, Boa noite, pessoal. Mil perdões. Assim, quem estiver pensando ali em morar em Santa Rosa, desista. Assim, meu Deus do céu, que caos. Caos. pra entrar aqui também não fica tão fácil também, parece que caiu um dilúvio. Eu não vi, mas... Eu vi por baixo. Assim, impressionante, assim. Desculpe mesmo, assim. Não, tá ótimo, tá ótimo. É o deslocamento, né, de novo. É, É, é. já tá imbuído. Boa. Querido, compartilhe um pouco pra gente da sua, da sua produção, do seu pensar poético, do que te interessa, também cruzando essa ideia de periferia, essa ideia de talvez um cotidiano pendular, né, Uhum. que promove determinadas coisas aos corpos, seja desgaste ou também ampliação de olhares, né? Sim, quando tu mostrou o tema, né, tratou de periferias, né, logo me veio a percepção que até então eu não tinha trabalhado dentro de um tema, ou disso que se trata, talvez, atualmente como periferia, né? Então, qual é a minha periferia, sendo que eu não estou dentro de um núcleo elitizado, né? Então, qual seria essa periferia a qual eu pertenço, né? Assim, eu sou um artista eu acho que já perceberam, né? Tem um sotaque, eu sou natural de Sergipe. E comecei, inclusive, construindo a própria cena, é um lugar pequeno. Eu acho que desde dos primeiros momentos que percebi a prática artística como algo viável, né, da minha condição, em um território, em um lugar que praticamente pouco se havia trabalhado em um tratamento profissional, né, dentro do setor das artes visuais. Eu, junto com os colegas, fomos construindo uma cena, né, que logo, eu acho, tendenciou ao seu próprio tamanho, assim, não tinha mais como crescer ou virar outra coisa, né? E, enfim, percebemos também o quão comparada a outras cenas, aquela cena enfim, teria uma limitação, né? Então, talvez aí veio a minha primeira percepção de periferia, né? Então, eu, enquanto artista, dentro do menor estado do Brasil, pertencia a uma espécie de periferia se avistado um centro, né? Qual seria o centro? Esse eixo, né? Ou esse sudestino, né? Esse tal eixo que foi inventado né, politicamente, né? Dentro do século XX e o sistema da arte também absorveu, né? Muito que se praticava né, dentro, pelo menos dentro daqueles anos iniciais da minha prática, estava dentro de Rio e São Paulo, né? Bahia sempre teve uma cena muito forte, a cena de Recife, a qual eu cheguei a colar um pouco, muito forte, anos 2000, assim, quem lembra, né? Grandes nomes, Jonathan, Cris Lenhar, vinha uma cena muito forte, mas nesses né, altos e baixos de um circuito, São Paulo e Rio permanecem como pilares da cena, né? Então, pensando o tema, talvez ali essa é a periferia que me cabe, ou esse é o lugar periférico, né, do meu eu, né, do meu eu enquanto artista também. Eu passei algumas imagens, eu não sei se vocês estão vendo, tá vendo? E eu também não sei o que eu estou vendo, o que vocês estão vendo. Eu posso ir à frente? Que é mais para se ver, enfim, como uma bengala mesmo desse papo, assim, e prometo ser breve, né? E eu tomei essa primeira imagem. E eu vou falar a partir da minha, eu acho que a última exposição do ano passado, que eu fiz lá no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né, o MAC, e que passa um pouco sobre essa ideia de periferia, de alguma forma, né? Que lá em Sergipe existe um povoado chamado Niterói, né, em Poço Redondo, que é uma cidade próxima do Rio São Francisco ali,
E esse foi o ponto de partida para essa exposição, que se intitula Por Ser de Lá, que teve uma das edições no MAC, né? Isso. A exposição, isso. Aí, pensando também, acho que o subtema, né, corporeidades, não é isso? Do performatividade. Assim, eu não sou dado à performance, eu escolhi nos últimos anos a pintura, como principal prática, né, e me dedico à pintura de gestos que extraio de imagens de capas de disco, né? Por exemplo, para essa exposição do MAC, eu tomei como âncora, como gesto âncora, esse aqui, né? Que também, enfim, tem vários significados, pode ser traduzido de diversas formas, né? Pode ser carona, né? Que se liga à ideia de trânsito, de imigração, ou baixo, ou mal, né? Ou legal, ok, enfim. É um gesto múltiplo e que ele foi extraído desse LP do Gerson Filho, que é um sanfoneiro que eu via muito nos programas de TV, de rádio lá de Sergipe. Ele foi companheiro de Clemilda, que é uma grande forrozeira, assim, um clássico em Sergipe. E essa ideia de extrair essas imagens é justamente para talvez impor um outro significado, um outro território à leitura dessas imagens, que já são consolidadas, né, para quem curte forró, curte música, enfim, quem tem contato com esses discos. Aí eles se repetem, né, muitas vezes, é quase obsessivo isso, entender o quanto essa pintura ela pode ser elástica, né, enfim, ganhar inclusive outros formatos. Aí são vistas da exposição. Essa exposição, talvez aí sim pensando numa ideia de performatividade, mas uma performatividade muito mais ligada à ideia de arquitetura ou expografia das montagens, ela assume um desenho de partição, de peças fatiadas. Ela é uma exposição que ela caberia, por exemplo, na mala de um carro, mas tive como desafio pôr no MAC, que é um ginásio, né, e assumir a arquitetura como algo positivo. Assim, eu não fiquei em nenhum momento preocupado, assim, meu Deus, falta peças ou coisa do tipo. Eu queria trabalhar o silêncio e essa magnitude do espaço, né, físico. E essa ideia de partilhar as coisas, né, de lançar esses objetos, eu acho que fica muito evidente nessa imagem. São frases de canções do forró, né, se divirta conterrâneo, que é uma grande ironia, né, pensando o tema. Pode voltar um pouquinho? Pronto. Essa parede é muito cara a mim. Sergipe eu acho que você sabe, o menor estado do Brasil, né? E é um estado brasileiro de pouca visibilidade, né? Tão longe de ser uma Bahia, um Pernambuco, ou um Ceará, né? Protagonistas da região, assim, imagem, né? Mas uma das grandes imagens ou das grandes histórias que temos em Sergipe é o cangaço, né? Lá, Lampião morreu e perto daquele Poço Redondo lá para Porto da Folha fica a Grota de Angicos, né? Que foi o lugar onde houve o massacre. E eu acho que muita gente aqui já viu aquela fotografia, né, da matança dos cangaceiros, né? Corre imundo, enfim, as cabeças, né, dos cangaceiros, quase como um altar, né? Ainda parece que é mais uma cabeça de cangaceiro, né? Mas na verdade é só eu dormindo. Mas aquela imagem que
vira e mexe eu estou trabalhando, não assim explicitamente, porque eu acho que é uma imagem de violência, né? Enfim, a gente morta ali, não tem muita beleza naquilo, mas serviu para eu ancorar essa expografia, né? Como se tudo fosse cabeça, tudo fosse uma parte de alguma coisa, e aí, por sua vez, se liga a própria força do gesto, o gesto que primariamente foi extraído das capas, ou seja, aquele gesto que era só um legal, um ok, uma carona, pode ser sim parte integrante de um corpo por inteiro, né? Aí eu queria muito trazer isso aí, eu acho que cai nessa coisa da performance, né? Que não é algo do um corpo teatral presente, mas eu acho que exposições, né, objetos, eles também são atores, né? Se bem tratados, enfim. Acho que também esse, esse tema ele vai envolver esse cotidiano, né? Periférico, aí presente tipo, nas diferentes formas de se performar ele, né? Seja da periferia regional, né? Sim. Da periferia ou de São Gonçalo, né? Amigo, de onde você é mesmo? Brás de Pina, tá entendendo? Como que essas, né, a performatividade desse trânsito, né? Sim, a própria imagem do nordestino é uma grande performance, né? Eu acho que até hoje se espera de um nordestino um clichê, né? Algo que foi muito mastigado e teve uma grande importância no meados do século XX, né? Foi preciso inventar uma imagem de um outro Nordeste. Tudo aquilo é invenção, né? Existiu o cangaço, claro, existiu, né? Os vaqueiros até hoje existem. Cangaço, se brincar, existe. Mas aquela imagem que cai aqui no Sudeste, ela é ficção pura, né? Em boa parte recriada por enfim, grandes artistas, né? Luiz Gonzaga, né? Trio Nordestino e tal. E que foi, por muitas vezes, repensada. Assim. Você tem capas, por exemplo, pensando os discos, né? Os primeiros discos do Trio Nordestino, que assim, são heróis lá, né? Muitos não têm aquele um gibão, não usam roupa de cangaceiro ou de vaqueiro. E aí se nota o quanto aquilo foi perseguido, né? Como uma espécie de teatralização do sujeito, né? Do corpo nordestino e do sujeito migrante, né? Ainda se espera, né? Claro, não se espera que eu ande com um chapéu de vaqueiro, que eu não sou vaqueiro, né? Mas ainda há, talvez, muito fortemente a imagem enfim, ou o recurso de pôr certos sujeitos sob determinados trajes ou performance, né? Performance. Olha, ele está falando de cangaço, né? Essa série, que é Cuidado com as Coisas, que é um título de uma música do Trio Nordestino, eu fico pintando objetos, né? Aí eu acho que é caixinha de fósforo, né? Moeda, sabonete e pilão deitado. Que nessa mesma região do Poço Redondo e Porto da Folha, aquele trecho ali, de sertão sergipano, muitos cangaceiros ganhavam nomes de objetos, animais, bem-te-vi, beija-flor, sabiá. E aí, parece uma performance mesmo, né? Personagens, né? De um mundo muitas vezes ligado à violência, à crueldade, e que, por via desses nomes, parece que são transportados para um outro território, né? Do sublime, do poético. Eu acho isso muito... É uma graça, né? Muito bonito. Sabonete tem imagem de sabonete. Era o camarada, assim, forte, o braço direito de Maria Bonita, né? Não sei porque, talvez sabonete era muito perfumado, enfim, então, coisa assim. Sei. Tá legal? Claro. Isso me lembra muito capoeira, né? Capoeira. A gente recebe um apelido que é quase que um símbolo da sua personalidade, não necessariamente no cotidiano, mas sua personalidade dentro do ambiente da capoeira.
E aí, se a gente pensa a capoeira como esse ambiente que a gente é abraçado, né, e acolhe, que é o quilombo, né? Sim. E aí a gente acaba vendo o outro quase como uma imagem de herói mesmo, que eu acho que é muito do que você está falando, né? Sim. É isso, o sabonete, ele é perfumado, não é à toa. Aham. Assim como o besouro, Sim. entende? Sim. E isso é muito legal de perceber, né? Falando de performance, de que a gente não é o mesmo em todos os lugares que a gente está. A gente precisa ser vários. Eu sou uma aqui, quando eu chegar em casa com a minha companheira, eu vou ser outra. Na mesma medida, quando chegar na minha mãe, eu vou ser outra, e por aí vai, né? E aí, então, assim, todos nós performamos de alguma forma. E aí, de acordo com o ambiente que a gente está inserido, a gente é elevado a um outro lugar. E isso também eleva nós mesmos, né? Eu acho que, quando você falou disso, eu pensei muito na capoeira, porque é muito isso, assim. Por exemplo, tem uma companheira minha que o apelido dela é Pipoca, na capoeira. E aí, o que Pipoca faz? Quando esquenta, ela pula. E aí, essa menina, ela tá na roda e ela começa a apanhar, ela começa a jogar muito rápido e ela não apanha mais. Ou seja, olha como o apelido dela trouxe um atributo que eleva ela a um outro lugar e faz com que ela se sinta uma outra coisa a ponto de se comportar e ser admirada por isso, né? Eu acho que é muito do que você falou agora sobre Sim. esses objetos que se encaixam de alguma forma no que o outro é, né? Eu acho feliz de quem atribui ficção à sua vida cotidiana, né? Eu acho que e tem uma persistência a gente por isso, né? A gente não consegue talvez se limitar a uma vida convencional, né? Só pegar enfim, sair de casa, trabalhar, voltar. Para além disso, acho que a gente está numa busca por uma performance, né, de alívio muitas vezes, né? Essas outras atividades que cabem à nossa vida, eu acho que em boa parte é para nos colocar em um outro lugar. Podemos tratar isso como uma performance, mas também performance, não sei se é bem, sabe, esse lugar, porque talvez ali, de fato, é que somos nós, né? Por exemplo, ali é onde nós somos felizes intensamente, né? Eu sou sujeito, por exemplo, de chegança, que aqui eu acho que é tratado como marujada, não sei qual o nome, né? Por exemplo, vou lá, aí tem toda uma performance, tem um ritual, né? Aí sou um dos 6 marujos da chegança, Almirante Barroso, tem toda uma performatividade, né? Assim, lida, talvez, pelos historiadores, antropólogos, etnógrafos, né? De um jeito, mas por dentro performamos de outro, né, outras coisas, né? Outros ritos, né? Outros mistérios, essa coisa do mistério também, eu acho que é muito interessante, né? Todo não, né? Muitas vezes essas pessoas, essas personas que estamos tratando aqui são envolvidas no mistério, né? Eu acho que o mistério acho que é uma parcela dessa performatividade que todos nós buscamos, sabe, apreciamos, assim. O que é esse sujeito, né? O que é que tem atrás da máscara, o que é que tem atrás desse nome, inclusive, né? Aí, tá no tempo, vocês me falem aí, eu cheguei super atrasado aqui, Não, acho que a gente vai abrir agora também pra galera dar uma trocada também né? com a gente, propor algumas falas. Pode finalizar. Não, perfeito. Eu acho que só para fechar esse momento, assim, é, talvez tenha uma última imagem, só para dizer assim, o desdobramento disso tudo. Essa, por exemplo, foi o primeiro gesto, né, que foi extraído dessa capa de disco, acho que passou o Proibido Cochilar, que é esse apontar. Né, isso tem 10 anos que eu optei isso. Mas é mais para dizer o quanto isso pode ser desdobrado em vários outros gestos, outras pinturas, isso pode ganhar outros formatos que eu ainda persigo, né? Esse bem recente foi esse ano, que é um gesto gigante, que é o mesmo gesto pintado de outra forma, né? Estava lá no Museu de Arte do Rio, e é interessante como eles se colocam, né? Essas peças vão muito por empréstimo a exposições que trabalham, por exemplo, Nordeste,
festa, e pouquíssimo, tipo, política, sabe? Hoje, assim, eu busco um outro lugar para um trabalho que está circulando há bastante tempo, assim. Ok, eu sou isso também, mas acho que não somente isso, sabe? O Proibido Cochilar, eu leio muito dessa forma, assim, né? Se ligue, não vacile, né? Não cochile. Tá ligado? Temos que nos manter sempre atentos, né? Mas a performance também tem a ver com isso, né? Como também as pessoas te leem, né? Eu acho Sim, que mesmo você querendo se desviar de um certo personagem, assim, né? Mas tem uma relação que ainda vão te puxar para. Mas como assim você não fala sobre isso? Eu vejo muito disso no trabalho, né? E uhum, como que essa relação da performance e da performatividade, né? Atua diretamente nessa condição que é como a gente se coloca no mundo, né? Como a gente se inscreve no mundo e como essa inscrição é recebida e lida, né? Pelo outro, né? Sempre uma relação de inscrição e de leitura, né? Tipo, eu estou me colocando dessa forma, mas ao mesmo tempo existe uma, uma descrição ali, uma sim, coisa assim que faz com que eu seja retomado sempre para um outro lugar que não necessariamente eu esteja querendo ou sim, atuando e tal, né? É sempre esse jogo eu estou performando aqui um sujeito e o outra pessoa está performando o mesmo sujeito que é um sujeito que vai me ler de uma outra forma, né? Tipo, então eu sou uma pessoa aqui performando de tal forma, a outra pessoa vai ler o meu estereótipo, porque ela performa dessa forma, ela lê o estereótipo, ela leu os preconceitos, ela leu as condições, né? Sempre essa relação desse sim, jogo de cena, né? sim, Instituída. porque, cara, foram anos, assim, não somente sendo lido, e não falo por mim, né? É, situações sendo ditas desse jeito, né? Nós não inventamos esse vocabulário, né? Foram décadas construindo uma gramática, né, que fez com que sujeitos ainda hoje sejam lidos dessa forma, né? Talvez nós, né, nossa geração, venha assim, eu acho que é muito difícil você sair de um lugar comum, né, muito assim, diante dessa força das décadas. Ao mesmo tempo, a gente lidar com esse vocabulário, esse tratamento de uma outra forma, sabe? Dando drible, desvios, sabe? Que seria muito, eu acho que difícil, caro para todos nós, assim, nada funcionou, sabe? Eu não posso dizer, por exemplo, que a imagem essa emplacada muitas vezes em capas de discos, né, do Nordeste, não funcionou, porque toda vez que eu volto tá lá assim, festas e todo mundo sabe, o turismo se apropriou e vejo pessoas muito felizes assim. Eu vou dizer, não, cara, isso é uma grande fantasia. Não, tem muita verdade nisso, né? Se não tinha no começo, talvez agora tenha, né? Não sou eu metido a intelectual que vai chegar lá e dizer tá tudo errado, sabe? Talvez dentro do que isso que a gente chama de arte contemporânea, né, seja um espaço favorável a essa discussão, né, a essa releitura, né, reposicionar esses sujeitos de uma forma adequada, né. Eu acredito que quando a gente conversa novamente sobre o forró hoje, né, é dado uma outra leitura, sabe? É dando uma grande valor, uma importância, sabe, gigante para um gênero, para uma política. Assim, eu encaro o forró como uma grande tecnologia, né? De um povo migrante, que assim, pô, preciso gravar, não tem, então vamos construir nossas próprias editoras, gravadoras, sabe? Ah, não tem rádio para tocar, fazemos as nossas, sabe? Eu tomo isso até hoje, sabe? Quando eu acho que o mundo está muito difícil. Tá bom, tá difícil, mas vamos lá, sabe? Eu tá aí, mais uma performance, né? Eu tento encarar também a arte como esse lugar político, assim, de estou vivo, sabe? Massa. É, pessoal, vamos fazer então uma rodada aqui de perguntas. Vamos tentar compactar duas perguntas por rodada, tendo duas rodadinhas.
Tem que apertar aí. Boa noite, gente. Me chamo Raíssa. No início da conversa, vocês comentaram da questão do corpo útil e inútil e, né, dessa questão ali do corpo e do que fazer. E aí eu fiquei pensando muito nessa própria questão material do corpo e do sentir o corpo. E aí eu queria que vocês três comentassem um pouco dessa própria experiência do corpo enquanto trânsito, assim, mas dessa materialidade do corpo, tipo, desse deslocamento, do vir de outro lugar, do permanecer em um lugar, e de como vocês sentem o próprio corpo, assim, não necessariamente do fazer artístico, mas o corpo, assim, que relação vocês têm com o próprio corpo e como vocês nutrem o corpo e isso reverbera no trabalho de vocês. Assim. Boa noite, me chamo Lucas. A minha pergunta vai ser mais voltada para o Antônio, mas sintam-se à vontade também, se identificarem e quiserem responder. Eu sou daqui de São Gonçalo e eu estou me formando em pintura na UFRJ, então quando eu vi o seu currículo eu já fiquei assim, de orelha em pé. E me chamou muita atenção porque você atualmente trabalha com performance. E isso é uma coisa que é bem comum no nosso curso, né? Que a pessoa tem a graduação em pintura, mas ela vai se identificando com outras coisas e isso parte muito dela, né? Porque é um curso muito fechado assim para o próprio fazer artístico. E eu sei que seu trabalho ele tem muito a ver com comunicação. E me chamou muita atenção também a fala do Ovidio na mesa passada, que ele falou que a gente não pode se separar dessa função de artista comunicador. E eu concordo muito, embora seja uma conclusão que eu cheguei recentemente. Porque nessa formação acadêmica nossa, a gente também não é incentivado a ser essa pessoa que comunica, sabe? Que passa uma mensagem coletiva, que sai do seu cavalete e vai conversar com outras pessoas. Então, minha pergunta é, em que momento você, como uma pessoa formada numa única função, vamos dizer assim, se viu nessa transição para outras modalidades artísticas e modalidades que trabalhassem com essa questão da comunicação? Em que momento você se viu nesse papel? Levando em consideração que é uma pessoa que morava longe das cenas, sabe? Me identifiquei muito também quando você falou sobre a questão do deslocamento. Na verdade, vale para todo mundo, né? De ver as coisas acontecerem, porque eu acho também que essa separação entre o artista que produz e o artista que produz e comunica é também essa necessidade de se sustentar, sabe? A gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? A gente fica exaurido, mas é muito bom ver as pessoas que continuam assim num trilho que vai para outros lugares, né? Não fica só no próprio terreno. A gente pode começar assim? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu vou conseguir responder as duas de uma vez só, porque a relação com o corpo tem a ver com a relação da minha formação. Eu sou ex-atleta, eu sou ex-judoca, eu fui judoca de alto rendimento desde que eu me entendo como ser humaninho, pequenininho, até os 18 anos. E aí, por ser judoca, eu tive acesso à cultura japonesa, e aí por isso veio mangá, e aí, tipo, aí eu falei, gosto de desenhar mangá. Aí, tipo, qual curso de graduação posso fazer? Aí me indicaram pintura. Já é. Pensei que eu ia desenhar mangá, sair de lá outra coisa. E, cara, aí eu não pinto mais. Não pinto mais. Mas eu parei de pintar porque eu me formei. Porque eu não tive mais acesso ao ateliê de pintura. Em minha casa, meu apartamento é pequeno, cheiro de tinta óleo intoxicar todo mundo. Então, por relação do corpo, eu fui para um outro lugar. Outra coisa também que aconteceu comigo, né, que eu tenho diabetes tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1. Então, uma relação de cuidado com o corpo e de condicionamento do corpo. Eu, como sendo ex-atleta, então, o corpo sempre foi uma coisa atravessada na minha vida, né? E aí, por conta disso, e a questão do trabalho, enfim,
é sempre esses afetos, essas performances que a gente acontece na vida cotidiana que vão nos atravessando, né? Aí, nesse sentido, essa trajetória para ir para um campo da cena, né? Um campo da performance, acontece muito nessa relação do estudo, desse trabalho. Então, tipo, comecei a trabalhar em museus, comecei a ter acesso a outros tipos de discussões que não necessariamente estão voltados ao campo pictórico, mas ainda mais a formação em pintura foi importante para mim, porque eu penso muitas performances que a gente faz hoje, eu penso muito ela pictoricamente, né? Tipo, como que a cena se constrói para mim, que imagem vai ser construída ali no momento que a gente estiver fazendo isso, sabe? Tipo, a imagem no sentido, tipo, imagem tipo estática, tipo, você olhar para um canto de uma sala e tá um segurança com a cabeça voltada para a parede, impedindo que aquela parede caia, sabe? Tipo, esse tipo de formação de imagem que, tipo, eu aprendi na faculdade de pintura, mas que não necessariamente preciso estar pintando para exercer esse tipo de pensamento que eu aprendi e que foi desenvolvido com essa relação, né? Eu fui para um outro lugar que foi um lugar do corpo e um lugar de se colocar. Que isso aconteceu, acho que por causa dessa relação de ter um histórico, de ser um ex-atleta, de ser uma pessoa que tem um tratamento de uma doença crônica que precisa se preocupar com o corpo, e uma pessoa que o corpo é colocado ao trabalho por conta do campo da educação cotidianamente, sabe? Tipo, isso faz com que meu pensamento e minha prática, minha relação com o meu próprio corpo, né, perceba como a nossa principal forma de afeto no mundo, né? Tipo, afeto no sentido de é o primeiro contato que a gente tem com o mundo a partir do nosso corpo, né? A partir da sensação e a partir de como nos colocamos nele, né? Porque a gente agora vou filosofar um pouquinho, tá? Mas eu tô falando só Merleau-Ponty, esses caras aí, né? Mas tipo, a gente só se faz o mundo a partir do corpo, né? Então, o corpo só o mundo só é possível pra gente a partir do momento que a partir do momento que a gente se sente com o corpo, né? Então, é pelo corpo que a gente tem acesso aos sentidos e é pelo corpo que a gente vai se afetar e afetar os outros, né? Então, isso é meu pontinho, não tem nada, não. Mas não, meu. Mas eu acho que mas é por ter essa consciência que um corpo pode ser instrumento de trabalho, instrumento de poética e instrumento de pensamento, né? Pensar que quando não sei se vocês já tiveram esse negócio, tipo, quando você tem uma sensação que você não consegue descrever em palavras, você só consegue fazer com que a pessoa sinta aquilo repetindo a coisa, sabe? Tipo, hoje de manhã, eu estava no Parque Lage, onde eu estou trabalhando como educador lá. Aí eu eu fui passear na floresta com as crianças e tal, e a gente ficou meio suado e tal. E aí eu queria mostrar a relação de umidade e diferença de temperatura com as crianças. Crianças, sei lá, de 4, 5 anos assim. Então, aí um exercício muito simples, mas é muito legal, que é para pensar a relação de calor, termodinâmica, né? Tipo, calor e tal, né? Que aí estavam suados, a gente eu falei assim, vamos botar todo mundo a mão na cabeça. Tipo, a cabeça está quente ou fria? Aí, tipo, tá quente, suado. Agora pega a sua mão e bota no Parque Lage tem mármore, né? Então, mármore gelado, assim. Bota a mão no mármore. Aí tá gelado? Tá gelado. Agora bota de novo no quente. Tá quente, tá quente. Agora bota no mármore. Tá gelado. Agora mantém a mão e pressiona. Aí o mármore está quente ou está frio. Aí o mármore esquenta, né? Porque você faz a transferência de calor pro negócio. Ela falou, caraca, tô esquentando o mármore. Tipo, se eu falasse assim, vamos para aprender termodinâmica, transferência, mas na experiência delas de mudar essa relação do corpo, do toque, para um ato em vida, né? Em corpo, né? É uma relação da experiência, da fenomenologia, assim, de que tem essa condição de você
Eu até fico... É difícil você expressar, mas é uma coisa de experiência do corpo, sabe? Tipo, sei lá, enfim, eu também gosto de, sei lá, faço meditação também, tipo, agora técnica de inspiração, meditação, essas coisas assim que tem uma consciência mais centrada no corpo de foco, né? Não sei se... Acho que mais ou menos, né? Bom, né? Talvez monopolizar a fala. Vou ser bem sucinta, assim. Vou usar a própria argila como exemplo. E é o que eu faço, né, nas minhas reflexões, que eu personifico a argila e as transformações que ela passa de acordo com a transformação do próprio tempo. Então, é isso. Eu venho de uma história em que me coloca em lugares específicos dentro da sociedade. Na maioria das vezes, esse lugar é de objetificação. E esse lugar de objetificação também traz a noção de utilidade, né? Aquele estereótipo básico, né? E aí eu penso e tento me enxergar através do material que eu uso, que não é só um material que define a linguagem do meu trabalho, mas também define o jeito que eu me coloco no mundo. Então, por exemplo, a argila, ela, em contato com o sol, ela esquenta, a água que está nela evapora e ela enrijece. Mas, na mesma medida, se chover, ela amolece a ponto de não caber nas mãos. De acordo com a temperatura, ela se enrijece, ela não é mais argila, ela passa a ser cerâmica. E aí ela me dá a oportunidade de manusear. Então, ela me dá a oportunidade de usar os meus gestos e a intensidade do meu gesto para que ela se forme do jeito que eu gostaria que fosse, mas eu sei que eu não tenho domínio total sobre ela. Então, independente do toque que eu fizer, se ela quiser se moldar de outra forma, com o peso dela mesma, isso vai acontecer. Então, vocês conseguem perceber como eu consigo atribuir isso, não só à cerâmica, mas sim a mim mesma. E eu acho que o meu caminho dentro das artes e dentro da minha prática artística é mais ou menos esse, né? Porque em alguns lugares eu me sinto enrijecida, né? E o que fazer com esse enrijecimento? Eu travo ou eu uso ele ao meu favor e trago um desconforto a quem me traz o desconforto, né? Eu acho que eu lido assim, mais ou menos assim, com o meu corpo fora dos ambientes que são os ambientes de aconchego, né? Que é a minha casa, que é o lugar que eu compartilho com a minha família. Mas além disso é isso, assim. Eu acho que o humor me ajuda muito a conseguir lidar com tudo, assim, inclusive a relaxar. Então, internamente, a todo momento, eu estou fazendo piadas. Se vocês perceberam, em algum momento, minha mudança de fisionomia é porque, internamente, eu estou tentando relaxar, fazendo piadas com ganchos do que vocês estão falando. Então, assim, é mais ou menos assim que eu lido comigo mesma, sabe? Eu fiquei pensando o quanto o trabalho no corpo, o corpo no trabalho, né? Porque no trabalho eu acho que só o corpo aparece como uma autorrepresentação, né? Tá ali, essas mãos são as minhas mãos, porque o corpo que eu tenho mais perto é o meu mesmo, assim. E, enfim, tento buscar outros, né, outros corpos dentro do meu, mas esse papo me fez pensar o inverso disso, né? E o trabalho no meu corpo, né? Que eu também tenho enfim, um outro serviço, né? E aí tome corpo, né? E essa prática da pintura cansa, eu adoro. Eu seria um homem muito feliz assim se vivesse de pintura, mas ainda não dá, né? Aí eu trabalho em um outro lugar que tem enfim, também consome, né? E aí quando vai para a pintura, isso aparece, né? O cansaço aparece, pintar dói, né? É uma prática, enfim, você faz pensando, você pensa fazendo, é uma coisa doida assim a pintura, né? E não tem como isso não refletir, né? Ultimamente eu não digo especificamente por causa desse outro serviço, ofício, enfim, mas eu pinto muito pouco, assim, eu queria pintar muito mais. E eu vejo o quanto isso não é uma limitação, né? Enfim, mas esse tempo para as coisas é dada em função do corpo, sabe? Não dá, assim, eu não consigo, porque aí quando eu vou eu já estou muito cansado, e aí eu não vou fazer uma pintura cansado, né? Que no outro dia, né, a gente dorme achando que está lindo, no outro dia, assim, ou se eu pudesse parar naquele momento, né? Quando o sono veio, quando o cansaço veio, né?
são relações atravessadas por assim, um circuito, um sistema de pouca abrangência, né? Quero circular muito mais, quero que essa circulação ganhe outros reflexos, né? Atinja nossas vidas financeiras, né? Mas realmente, assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, assim, sabe? E agora ficou meio bravo. Nossa, baixei o. Ficou tenso, assim, né? Denso o papo. Mas né, cara? Assim, somos operários, né? E, assim, qual é o corpo de um operário, né? É brabo, assim, cansa, né? Cansa. Essa imagem do dom, do artista, né? Com dom, assim, né? Eu numa rede, né? Pensando, ver se a ideia vem. Um dia me perguntaram sobre o ócio criativo. Eu disse, rapaz, não dá, né? Estavam falando sobre isso? Falamos Aí, sobre tá isso vendo? agora. Cheguei atrasado. Olha aí. Estou dentro. Não tem, né? Não tem espaço para um ócio criativo, para esperar muito que as coisas, né? Não dá, né? Porque o boleto está chegando, né? O corpo está cansando. E a gente vai lidando como pode. Né? Vai. Não, e a gente tem alegria, e tem entusiasmo, está produzindo, né? Adoramos conversar sobre isso. Não é algo doloroso, né? Eu acho que a gente, com humor, né? O humor, né? A gente consegue levar isso muito bem, assim. Porque é isso, não temos uma vida distante da vida, né, dos nossos, né? Você fala assim, nós somos sapateiros, né? Somos costureiros, alfaiates, cozinheiros. Somos, né? Somos operários, assim. Né? Dividimos as mesmas angústias, né, aflições. Ninguém aqui, né? Não somos uma elite, né? Saímos, né, desse lugar do artista elitizado, coisa e tal. Né? Não nos cabe. Né? Ótimo. Gente, obrigado. Devido ao horário, a gente já adentra aqui outras atividades. Antônio, obrigado. Gabriela, obrigado. Alan, obrigadíssimo, querido.